No velório do meu marido, minha única filha cochichou com o sogro dela nos fundos da igreja. Quando ouvi o que planejavam fazer comigo naquela mesma noite, meu sangue congelou. Ela tinha me vendido meu corpo, minha dignidade, minha vida inteira por 50 mil reais. E quando tentaram me arrastar à força, aconteceu o impensável. Minha filha caiu morta aos meus pés, na frente de 400 pessoas. Eu a matei sem querer, tentando me salvar do inferno que ela mesma criou para mim. Oh, meus queridos, meus amores, como é bom ter vocês aqui comigo hoje. Meu nome é Helena Rodrigues da Silva, e hoje eu tenho 68 anos de idade. Moro aqui em Ijuí, no Rio Grande do Sul, numa casinha simples que fica ali perto da Praça Central, sabe? Uma casinha branquinha com portão verde, que eu consegui alugar depois que saí da prisão. Agora vocês devem estar se perguntando: prisão, dona Helena? A senhora esteve presa? Pois é, meus filhos, estive sim. E é exatamente sobre isso que vim conversar com vocês hoje. Mas calma, vamos com calma, que a história é longa e dolorida, mas precisa ser contada. Neste momento, enquanto falo com vocês, estou aqui na minha salinha pequenina, sentada na minha poltrona velha, mas confortável, com um livro no colo. Eu descobri o prazer da leitura tarde na vida, meus queridos. Só depois que saí da prisão que comecei a ler de verdade. Na penitenciária, tinha uma biblioteca pequenininha. E foi lá que eu aprendi que os livros podem ser amigos, podem ser companhia, podem ser consolo. Hoje eu leio de tudo um pouco. Romance, biografia, livro de receita, até aqueles livrinhos de história que pegam na biblioteca municipal. Todo dia, depois do almoço, eu me sento aqui nessa poltrona, pego um livro e viajo para outros mundos. É meu momento de paz, sabe? Às vezes leio em voz alta, mesmo estando sozinha, só para ouvir o som das palavras. Tem um livrinho aqui que eu gosto muito, chama A Moreninha. É uma história antiga, romântica, que me faz lembrar de quando eu era mocinha e sonhava com o amor verdadeiro. Outro dia, terminei de ler um livro sobre mulheres fortes da história, mulheres que lutaram, que sobreviveram. Me identifiquei com cada uma delas. A salinha onde fico é simples. Tem essa poltrona, uma mesinha do lado com uma luminária, uma estante pequenininha com os livros que vou colecionando aos poucos. Na parede tem um quadrinho com a oração de São Francisco, que ganhei de presente da minha amiga Zélia. É meu cantinho sagrado, meu refúgio. Olha, meus amores, eu vivo sozinha. Completamente sozinha. Não tenho marido, porque ele morreu. Não tenho filha, porque... Bem, porque eu mesma tirei a vida dela num momento de desespero, tentando me defender de uma coisa horrível que ela tinha planejado contra mim. Não tenho netos, não tenho irmãos vivos, não tenho quase nada além dessa salinha quietinha e da fé em Deus que teima em não me abandonar, mesmo depois de tudo. E olha, antes de continuar minha história, eu preciso fazer um pedido especial para vocês que estão me assistindo agora, tá bom? Me ajudem a levar essa história para frente. Cliquem naquele botãozinho de gostei, se inscrevam no canal e principalmente me contem aqui nos comentários de qual cidadezinha vocês estão me assistindo. E em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo da vovó Helena aqui? De manhãzinha cedinho, com o café? Depois do almoço? Descansando um pouquinho? Ou já de tardinha, quando o dia vai se acalmando? Eu sempre leio todos os comentários, meus queridos. E fico tão feliz em saber que tem gente do Brasil inteiro me ouvindo, me dando força. Me conta, viu? Vamos fazer uma corrente de carinho, de apoio. Vocês não têm ideia de como isso me ajuda a seguir em frente. Sabe, gente, eu nunca imaginei que um dia ia estar aqui, falando para a câmera, contando uma história tão terrível. Mas eu preciso falar. Preciso contar o que aconteceu comigo, porque se tem uma mulher, uma única que seja, passando por algo parecido, ela precisa saber que tem saída, que dá para sobreviver. Que a gente não pode deixar ser usada, ser vendida, ser tratada como objeto, nem que seja pela própria família.
O que vou contar para vocês hoje é a história mais dolorosa da minha vida. É sobre o dia em que enterrei meu marido e, no mesmo dia, perdi minha filha. Mas não perdi porque Deus levou, não. Perdi porque ela quis me vender. Me vender como se eu fosse gado, como se eu fosse uma coisa. E quando descobri, quando tentei me defender, aconteceu uma tragédia que me assombra até hoje. Então pega teu cafezinho, se acomoda aí e vem comigo nessa jornada. Vai doer, vai apertar o coração, mas no final, eu prometo, tem uma lição de vida que pode salvar alguém. Eu nasci em Tupanciretã, Rio Grande do Sul, no ano de 1957. Meu pai se chamava Alcides Rodrigues, e minha mãe era a Ondina Maria Rodrigues. Eram pessoas simples, muito trabalhadoras. Meu pai era ferroviário, trabalhava na estação de trem de Tupanciretã, e minha mãe lavava roupa para fora para ajudar nas despesas de casa. A gente morava numa casinha de madeira, pequenininha, ali perto da linha do trem. Quando o trem passava, a casa inteira tremia. Os copos tilintavam no armário, e a gente já estava tão acostumada com aquilo que nem notava mais. Era o barulho da nossa vida. O barulho que embalava nosso sono toda noite. Éramos em 5 irmãos. Eu era a do meio. Tinha 2 irmãos mais velhos, o Valdomiro e o Hernani, e 2 irmãs mais novas, a Cleusa e a Ivone. A casa vivia cheia, vivia barulhenta, com criança correndo para lá e para cá, minha mãe gritando pra gente não fazer bagunça, meu pai chegando cansado do trabalho, mas sempre com um sorriso pra gente. Lembro que a gente acordava cedinho, antes do sol raiar. Minha mãe já estava de pé, fazendo o café na cozinha, aquele café preto forte que esquentava a alma em dia de frio. A gente tomava café com pão caseiro que ela mesma fazia, às vezes com um pedacinho de linguiça quando tinha, ou com chimia de abóbora. Depois do café, meu pai ia para o trabalho, os meninos maiores iam para a escola, e eu ficava ajudando minha mãe com as roupas e cuidando das minhas irmãs menores. A gente não tinha muito, não. Roupa era pouca, a gente rodava sempre as mesmas peças. Brinquedo, então, nem se fala. Mas a gente se virava, meus queridos. A gente brincava com qualquer coisa. Pedacinho de pau virava boneca, lata velha virava carrinho, corda velha da roupa virava pula-corda. A gente brincava na rua de terra, descalça, voltava para casa suja de ponta a ponta e levava bronca da mãe. Mas era feliz. Tinha uma época do ano que era a melhor de todas, a época da colheita do milho. Meu pai conseguia trazer uns sacos de milho que sobrava do transporte, e minha mãe fazia curau, pamonha, canjica, bolo de milho. A casa ficava com aquele cheiro maravilhoso, e a gente comia até não poder mais. Era fartura, era festa. Tupanciretã naquela época era bem pequenininha. Todo mundo conhecia todo mundo. A gente ia na missa todo domingo, na igreja matriz, e depois ficava na praça conversando com o povo. Minha mãe fofocava com as outras mulheres, meu pai jogava conversa fora com os homens e a gente, molecada, corria pela praça brincando de pega-pega. Eu estudei até o 4º ano do primário só. Depois minha mãe precisou de mais ajuda em casa porque a Ivone, minha irmã caçula, nasceu fraquinha e dava muito trabalho. Então, eu larguei a escola e fiquei em casa ajudando. Eu não me importava, não. Era assim que as coisas funcionavam naquela época. Menina ajudava a mãe, menino ajudava o pai ou ia trabalhar cedo. Eu aprendi tanta coisa com minha mãe, viu? Aprendi a lavar roupa esfregando na tábua, a passar roupa com ferro de brasa, a cozinhar no fogão a lenha. Aprendi a fazer pão, a fazer massa caseira, a fazer doce de leite na lata. Aprendi que mulher tinha que ser forte, tinha que trabalhar duro, mas também tinha que ter carinho, tinha que cuidar dos seus. Minha mãe era uma mulher de fibra, sabe? Nunca reclamava. Acordava cedo, dormia tarde, vivia com as mãos rachadas de tanto lavar roupa na água fria, mas sempre tinha um abraço para dar, sempre tinha uma palavra de conforto quando a gente estava triste. Meu pai era mais sério, mais calado, mas era bom. Trazia o dinheiro para casa todo mês. Nunca gastou com pinga ou jogo, sempre cuidou da família. Às vezes, quando sobravam uns trocadinhos, ele comprava 1 quilo de bergamota pra gente, e era a maior alegria. A vida era simples,
mas era boa, meus queridos. A gente não tinha luxo, não tinha conforto, mas tinha amor, tinha união, tinha família. E eu sempre pensei que ia criar minha própria família assim, com pouco dinheiro, mas com muito amor. Eu tinha uma amiga de infância, a Zélia, que morava 3 casas para baixo da nossa. A gente brincava junto todo dia. Ela tinha umas bonecas de pano que a mãe dela fazia, e a gente fingia que era mãe, que cuidava das bonecas como se fossem bebês de verdade. A gente sonhava com o dia que ia crescer, casar, ter filhos de verdade. Quando eu tinha uns 10, 11 anos, comecei a ajudar minha mãe a lavar roupa para fora também. A gente ia de casa em casa, pegava trouxas enormes de roupa suja, levava para o tanque lá de casa, lavava, passava, engomava e devolvia tudo limpinho. Era trabalho pesado, mas eu gostava de ver a roupa cheirosa no varal, balançando ao vento. Tinha dia que eu lavava tanta roupa que minhas mãos ficavam enrugadas, esbranquiçadas de tanto tempo na água com sabão. Mas era assim. A vida era assim. E eu nunca reclamei, porque via minha mãe fazendo a mesma coisa sem reclamar. Aos domingos, depois da missa, a gente às vezes ia até o rio Jacuí que passava ali perto. A gente levava uma trouxinha com pão e carne assada e fazia um piquenique na beira do rio. Meus irmãos nadavam, eu e minhas irmãs molhávamos os pés, minha mãe sentava numa pedra e ficava olhando a gente com aquele sorriso cansado, mas feliz. Foi assim que passei minha infância inteira, meus queridos. Entre o trabalho de casa, as brincadeiras na rua de terra, os domingos na igreja e no rio, o cheiro de pão caseiro e café forte. Era uma vida dura, mas era uma vida boa. Eu era feliz sem saber que era feliz, sabe? A gente só descobre o valor dessas coisas quando a vida vira do avesso e a gente perde tudo. Quando cheguei na adolescência, as coisas começaram a mudar um pouquinho. Eu tinha uns 13, 14 anos e já era considerada mocinha. Minha mãe começou a me ensinar as coisas de mulher, sabe? Como cuidar de casa, como se portar, como conversar com as pessoas, como namorar com respeito. Naquela época, em Tupanciretã, tinha os bailes do clube comercial. Todo sábado à noite tinha baile, e as moças iam com as mães. Os rapazes iam em turma, e a gente dançava, conversava, namorava de longe. Tudo muito vigiado, muito respeitoso. Nada de ficar sozinho com o rapaz, nada de sair sem a mãe junto. Eu conheci o João nesses bailes. João Batista da Silva. Ele era um rapaz bonito, alto, moreno, de olhos claros. Trabalhava numa oficina mecânica ali no centro da cidade. Ele tinha uns 20 anos. Eu tinha 16 quando a gente começou a namorar. O João era gentil comigo. Me trazia flores, me buscava para ir na missa, conversava com meu pai pedindo licença para namorar comigo direitinho. Meu pai gostava dele, achava ele trabalhador, respeitador. Minha mãe também aprovava. A gente namorou 2 anos. Namoro daquele tempo, viu? De sentar na sala com a mãe por perto, de passear na praça de mãos dadas, de conversar sobre o futuro, sobre ter uma família. Quando eu fiz 18 anos, o João pediu minha mão em casamento. Foi numa tarde de domingo, depois da missa. Ele se ajoelhou na frente do meu pai, pediu minha mão e meu pai deu a bênção. Eu fiquei tão feliz, meus queridos. Achei que tinha encontrado meu príncipe encantado, que ia ter uma vida linda ao lado dele. A gente casou 6 meses depois, em 1976. Eu tinha 18 anos e meio. O casamento foi simples, na igreja matriz de Tupanciretã, com poucas pessoas, mas foi lindo. Eu usei um vestido branco que minha mãe costurou para mim, com renda que ela mesma fez. O João usava terno emprestado do patrão dele. Depois do casamento, a gente foi morar numa casinha alugada ali perto da oficina onde ele trabalhava. Era uma casa bem simples, de madeira, 2 quartinhos, uma cozinha e um banheiro. Mas era nossa. Eu arrumava tudo com tanto carinho, fazia cortininha, pintava as paredes, plantava florzinhas no quintal. No começo foi bom. O João trabalhava o dia inteiro, chegava em casa cansado, mas sempre me dava um beijo, sempre perguntava como tinha sido o meu dia. Eu cozinhava para ele, lavava a roupa dele, cuidava da casa. A gente era feliz, ou pelo menos eu achava que era.
Um ano depois de casada, descobri que estava grávida. Foi a maior alegria da minha vida. O João também ficou feliz, disse que ia ser um pai presente, que ia dar tudo pro nosso filho. A gente escolheu o nome. Se fosse menino, João Filho. Se fosse menina, Márcia. Márcia nasceu em 1978, no hospital de Tupanciretã. Foi um parto difícil, demorado, mas quando eu segurei ela nos braços pela primeira vez, esqueci toda a dor. Ela era pequenininha, vermelha, com uns olhinhos apertados e um monte de cabelo preto. Era a coisa mais linda que eu já tinha visto. Eu me dediquei de corpo e alma àquela menina. Cuidava dela com todo o amor do mundo. Amamentava, trocava, ninava, cantava para ela dormir. O João também gostava dela, mas ele era mais distante. Trabalhava muito, chegava tarde, às vezes nem via a menina acordada. A Márcia cresceu bonita, esperta, mas desde pequenininha ela já era diferente. Ela queria sempre mais. Mais brinquedo, mais roupa, mais atenção. Quando via as outras crianças com coisas que ela não tinha, ela fazia escândalo, chorava, esperneava. Eu tentava ensinar para ela que a gente não tinha dinheiro para tudo, que tinha que ser grata pelo que tinha, mas ela não ouvia. O João me dizia que era fase, que ia passar, mas não passou. A Márcia foi crescendo cada vez mais gananciosa, cada vez mais insatisfeita. Quando ela fez 15 anos, a gente fez uma festinha simples para ela. Ela queria uma festa grande, com DJ, com vestido caro, mas a gente não tinha condições. Ela ficou emburrada a festa inteira, mal agradeceu os presentes que ganhou. Eu fiquei com o coração apertado, me sentindo uma mãe fracassada por não poder dar para ela o que ela queria. A Márcia terminou o 2º grau e começou a trabalhar numa loja de roupas, no centro de Tupanciretã. Ela ganhava pouquinho, mas já começou a comprar roupa cara, sapato caro, maquiagem cara. Vivia endividada, pedindo dinheiro emprestado para mim e para o pai. Com 22 anos, ela conheceu um homem mais velho que ela, um fazendeiro, dono de terras ali na região. O nome dele era Egídio. Coronel Egídio. Todo mundo chamava ele assim, porque o pai dele tinha sido militar. Ele era um homem rico, poderoso, mas tinha fama ruim. Diziam que ele comprava tudo o que queria, inclusive gente. A Márcia se encantou por ele, não pelo homem em si, mas pelo dinheiro dele. Ela via naquele homem a chance de ter tudo o que sempre quis: roupa cara, carro, casa boa, viagens. Eles se casaram quando ela tinha 23 anos. Foi um casamento grande, chique, que o coronel Egídio pagou tudo. Eu e o João fomos, mas não nos sentimos confortáveis. Aquele mundo não era o nosso. Depois de casada, a Márcia mudou ainda mais. Ela quase não visitava a gente. Quando visitava, era para se gabar da vida boa que tinha, das coisas caras que comprava. Ela olhava para nossa casinha simples com desprezo, como se tivesse vergonha de onde veio. O João ficava magoado com aquilo, mas não falava nada. Ele adoeceu aos poucos, meus queridos. Foi perdendo o ânimo, a alegria. Descobriram um câncer no pulmão, daqueles agressivos. Em 6 meses, ele piorou muito, muito rápido. Eu cuidei dele até o último dia. Virei noites acordada do lado da cama dele, limpando, dando remédio, segurando a mão dele. A Márcia mal apareceu. Disse que estava ocupada com os negócios do marido dela. O João morreu numa manhã de março de 2024. Ele tinha 68 anos. Eu fiquei destruída. Perdi meu companheiro de 46 anos de casamento. A Márcia veio para Tupanciretã para ajudar a organizar o velório. Ou pelo menos era isso que eu achava que ela tinha vindo fazer. O velório seria na igreja matriz, a mesma igreja onde a gente tinha casado. Muita gente ia. O João era muito querido na cidade. Eu calculava umas 400 pessoas. Na noite anterior ao velório, eu estava na minha casa arrumando as coisas quando a Márcia chegou. Ela estava estranha, nervosa. Ficava mexendo no celular, saindo para atender ligação. Eu perguntei se estava tudo bem e ela disse que sim, que era só coisa de trabalho. Mas eu senti, sabe? Aquela sensação de mãe, aquele aperto no peito que avisa que tem coisa errada. Eu só não imaginava o tamanho da maldade que estava por vir.
O dia do velório do João chegou. Eu acordei naquela manhã com um peso no peito que não era só da tristeza. Era um pressentimento ruim, uma angústia que eu não conseguia explicar. A Márcia tinha dormido lá em casa, no quartinho que era dela quando solteira. Ela acordou cedo, se arrumou toda de preto, bem elegante, com aqueles sapatos de salto alto caros que ela gostava de usar. Mal falou comigo. Só disse que ia na frente para a igreja porque tinha que resolver umas coisas com o padre. Eu estranhei, mas não falei nada. Achei que ela ia ajudar a organizar as flores, as cadeiras, essas coisas. Cheguei na igreja matriz umas 2 horas antes do velório começar. O caixão do João já estava lá, fechado, cercado de flores. Eu me aproximei, passei a mão na madeira fria do caixão e chorei. Chorei por tudo que a gente tinha vivido junto. Chorei pela solidão que vinha pela frente. Chorei sem saber que o pior ainda estava por vir. As pessoas começaram a chegar. Amigos, vizinhos, gente que o João tinha ajudado ao longo da vida. A igreja foi enchendo, enchendo. Tinha gente em pé nos fundos, gente na porta. Realmente tinha umas 400 pessoas ali, meus queridos. Todo mundo querendo dar o último adeus pro João. A Márcia estava estranha. Ela não ficava do meu lado, não me consolava, não chorava. Ficava circulando pela igreja, conversando com o coronel Egídio, o marido dela, que tinha chegado de carro importado e ficado ali num canto, de terno preto e óculos escuros. Tinha um padre também, o padre Anselmo, que era novo na paróquia. Ele ia celebrar a missa de corpo presente. Mas ele também estava estranho. Suava frio, olhava para o relógio toda hora, cochichava com a Márcia e com o coronel. Eu comecei a ficar nervosa. Tinha alguma coisa errada no ar. Eu sentia. O jeito como eles se olhavam, como trocavam sinais, como a Márcia evitava ficar perto de mim. Parecia que estavam planejando alguma coisa. Mas o quê? No velório do meu marido? Que tipo de coisa podia estar acontecendo ali, naquele momento sagrado? No meio do velório, eu precisei sair um pouquinho. Estava me sentindo mal, tonta, com falta de ar. O cheiro das flores estava muito forte. O calor da igreja com tanta gente apertada me sufocava. Fui até os fundos da igreja para tomar uma água, respirar um pouco, molhar o rosto. E foi lá, nos fundos, perto da sacristia, que eu ouvi as vozes. Eram eles, a Márcia, o coronel Egídio e o padre Anselmo. Eles estavam conversando baixo, mas eu consegui ouvir. Eles não me viram chegar, estavam concentrados demais na conversa deles. Pode ficar tranquilo, sogro, a Márcia dizia, com aquela voz que eu conhecia tão bem, a voz da minha filha. O papai morreu, a velha está sozinha, sem ninguém. Ela vai morar na sua fazenda hoje mesmo. O senhor faz o que quiser com ela. Ela vai servir o senhor como o senhor quiser. Vai ser a companhia que o senhor sempre quis. Meu sangue gelou, meus queridos. Gelou. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Minha filha estava falando de mim, chamando eu de velha. Dizendo que eu ia servir aquele homem. O que aquilo significava? O que ela tinha combinado? O coronel riu. Um riso nojento, molhado, que me fez um frio na espinha. Ótimo, Márcia. Eu sempre quis essa mulher. Ela ainda é bonita, mesmo sendo mais velha. Tem corpo, tem saúde. Vai ser um brinquedo interessante para mim. Vai me fazer companhia na fazenda, do jeito que eu quiser, quando eu quiser. E você já recebeu o dinheiro? Brinquedo. Ele me chamou de brinquedo. Disse que eu ia fazer companhia do jeito que ele quisesse. Meu Deus, o que aquilo significava? Meu corpo inteiro tremia. Eu me escondi atrás da porta, continuando a ouvir, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Já, sogro, 50 mil reais caíram na minha conta ontem. Está tudo certo. A senhora pode ficar tranquilo que eu cumpro minha parte do acordo. 50 mil reais. Minha filha tinha me vendido por 50 mil reais, como se eu fosse gado, como se eu fosse uma mercadoria. Ela tinha negociado meu corpo, minha liberdade, minha vida, com aquele homem. E pelo jeito que ele falava, pelo jeito que ela confirmava,
Eu ia ser levada para a fazenda dele para servir ele, para ser usada por ele, para fazer o que ele quisesse comigo. Eu senti minhas pernas fraquejarem. Segurei na parede para não cair, mas continuei ouvindo. Precisava ouvir tudo, precisava entender a extensão daquela monstruosidade. O padre Anselmo falou então, com aquela voz que deveria ser santa, mas que soava suja. Eu benzo o carro na saída, vocês levam ela. Vão dizer que é caridade, que a viúva vai ficar uns tempos na fazenda porque não tem condições de ficar sozinha, porque está muito abalada. Ninguém vai desconfiar. Todo mundo vai achar bonito, vai achar que é bondade da família. E quando ela estiver lá, longe de tudo, longe de todos, o coronel faz o que bem entender. Exatamente, o coronel completou. Na minha fazenda, eu sou a lei. Ninguém entra lá sem minha permissão. Ela vai ficar trancada, vai cuidar de mim, vai me satisfazer e ninguém nunca vai saber. Se ela tentar fugir, eu tenho homens que cuidam disso. Se ela gritar, ninguém vai ouvir. Ela é minha agora. Eu estava ouvindo minha sentença de morte. Não morte física, mas morte de tudo que eu era. Eles estavam planejando me sequestrar, me levar para aquela fazenda, e lá aquele homem ia me usar, ia fazer coisas comigo. Ia me tratar como um objeto para o prazer dele, e eu ia ficar presa lá, sem ninguém para me ajudar, sem ninguém nem saber onde eu estava. Tentei voltar para dentro da igreja, para gritar, para pedir ajuda para as 400 pessoas que estavam lá. Mas eles me viram. A Márcia me viu primeiro. Nossos olhos se encontraram e naquele momento ela soube que eu tinha ouvido tudo. Mãe! Ela veio correndo na minha direção com aquela cara de quem foi pega em flagrante. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Eu tentei falar, tentei gritar, mas a voz não saía. Só lágrimas. Lágrimas de horror, de traição, de desespero. Minha filha, minha própria filha tinha me vendido. A menina que eu carreguei no ventre, que eu amamentei, que eu criei com tanto amor, tinha negociado meu corpo por dinheiro. O coronel Egídio veio em seguida e o padre Anselmo fechou a porta da sacristia, isolando a gente ali num corredor lateral, longe da vista das 400 pessoas que estavam lá dentro na igreja. Eu estava presa ali com eles três, os três que tinham planejado minha destruição. Ouviu, né? O coronel falou, sem nem tentar disfarçar mais. Ele tirou os óculos escuros e eu vi os olhos dele, olhos frios, sem alma, olhos de predador. Ele segurou meu braço com força, com uma força brutal que me machucou. Não adianta fazer escândalo, Helena. Você vai comigo para a fazenda hoje, querendo ou não. Vai ser melhor se você colaborar. Se vier quietinha, se aceitar a situação, eu posso até ser gentil com você. Mas se resistir, vai ser pior. Muito pior. Eu tentei me soltar, tentei gritar, mas a Márcia tapou minha boca com a mão. A mão da minha filha. A mão que eu segurei tantas vezes. A mão que eu ensinei a fazer o sinal da cruz. Agora estava me calando, me impedindo de pedir socorro. Mãe, não faz escândalo. Ela sussurrou no meu ouvido, e eu senti o hálito dela na minha pele. É pro seu bem. A senhora não tem condições de ficar sozinha naquela casa velha. Não tem dinheiro, não tem ninguém. Na fazenda do sogro, a senhora vai ter tudo. Comida, roupa, casa boa. E eu preciso desse dinheiro, mãe. A senhora não entende. Estou endividada até o pescoço. Devo para todo mundo. Esse dinheiro vai salvar minha vida. É só a senhora colaborar, fazer o que ele pedir e todo mundo fica bem. Fazer o que ele pedir. Ela disse fazer o que ele pedir, como se aquilo fosse um trabalho normal. Como se me vender para ser abusada por aquele homem fosse um favor que ela estava me fazendo. Como se aquilo fosse aceitável, justificável. Eu me debati. Me debati com toda a força que tinha no meu corpo de 66 anos. Não era muita força, não. Eu era uma mulher idosa, cansada, acabada de perder o marido. Mas era a força do desespero. A força de quem sabe que se não lutar agora, vai perder tudo. Vai perder a liberdade, a dignidade, a própria alma. Eu chutei, arranhou, mordi.
Arranquei a mão da Márcia da minha boca e gritei. Gritei com tudo que tinha. Mas o corredor era afastado, e com o barulho das pessoas na igreja, com o órgão tocando baixinho, ninguém ouviu. O coronel tentou me segurar pela cintura, me imobilizar. Ele era forte, muito mais forte que eu. Senti o corpo dele grudado no meu, senti as mãos dele me apertando, me machucando. Senti o cheiro dele, um cheiro de cigarro e de álcool. Senti nojo, senti pavor. A Márcia se abaixou para segurar minhas pernas e me derrubar de vez. Ela agarrou meus tornozelos com força, tentando me fazer cair no chão. E foi nesse momento, nesse exato momento, que tudo mudou. Eu estava usando aquele sapato de salto fino, preto, que o João tinha me dado anos atrás. Era um dos poucos presentes caros que ele conseguiu me dar, num aniversário de casamento. Um salto agulha, fininho, pontudo, elegante. Eu estava usando ele para honrar a memória do João, para estar bonita no último adeus a ele. Quando a Márcia agarrou meu tornozelo com toda aquela força, tentando me jogar no chão para me dominarem de vez, eu reagi por instinto. Instinto de bicho acuado, instinto de sobrevivência. Não pensei, não calculei, só reagi. Eu chutei. Chutei com toda a força que eu tinha. Com todo o medo, com todo o desespero, com toda a raiva daquela traição. O salto agulha acertou ela na lateral da cabeça, bem perto da têmpora. Foi um golpe certeiro, certeiro demais. Tão certeiro que eu nunca vou esquecer o som. O som do salto perfurando a pele dela, entrando no crânio dela. A Márcia soltou minha perna na hora. Ela levou a mão à cabeça, os olhos arregalados de surpresa, de dor. Ela me olhou e naquele olhar eu vi minha filha de novo. Não a mulher gananciosa que tinha me vendido, mas a menina assustada que ela um dia foi. "Mãe?" ela disse com a voz fraca, trêmula. E então ela cambaleou para trás. Tudo aconteceu em câmera lenta, mas ao mesmo tempo tudo foi tão rápido. Ela caiu para trás, desequilibrada, e na queda bateu a nuca com força na quina do muro de cimento que tinha ali no corredor. Foi um impacto brutal. Eu ouvi o barulho. Aquele barulho seco, horrível, que vai me perseguir pro resto da vida. O barulho de osso quebrando. O barulho da vida se esvaindo. Ela caiu no chão feito um peso morto e não se mexeu mais. Ficou ali, caída, com o vestido preto espalhado ao redor dela, com os olhos abertos encarando o teto, mas sem ver nada. O coronel largou meu braço. O padre Anselmo ficou paralisado, branco como papel. E eu fiquei ali, em pé, descabelada, ofegante, olhando para minha filha caída no chão. "Márcia!" eu chamei. A voz saiu trêmula, quebrada, desesperada. "Márcia, filha!" Ela não respondeu. Não se mexeu, não piscou. Eu me ajoelhei do lado dela, tremendo. Peguei a mão dela. Estava morna ainda, mas frouxa, sem vida. Encostei meu ouvido no peito dela, procurando uma batida do coração. Nada, nada. "Márcia!" eu gritei, sacudindo ela. "Márcia, acorda! Filha, pelo amor de Deus, acorda!" Mas ela não acordou. Nunca mais ia acordar. Minha filha estava morta, e eu tinha matado ela. Foi nesse momento que a briga, o empurra-empurra, nos tinha levado para mais perto da área onde as pessoas conseguiam ver. A gente tinha saído do corredor escondido e caído bem na vista de todo mundo. Quando eu olhei para o lado, as 400 pessoas estavam olhando para a gente. Todo mundo em silêncio, todo mundo em choque, olhando para mim, em pé, descabelada, com o sapato na mão. Pro coronel Egídio com as roupas amassadas, manchadas de sangue. Pro padre Anselmo branco de medo, tremendo. E pra Márcia, minha filha, morta no chão, com uma poça de sangue se formando embaixo da cabeça dela. Eu não conseguia tirar os olhos da minha filha morta no chão. Minha filha. A menina que eu carreguei no ventre por 9 meses. A menina que eu amamentei no meu peito. A menina que deu os primeiros passinhos segurando na minha mão. A menina que eu protegi de tudo quando era pequena. Morta. Morta pela minha mão. Foi nesse momento que eu desabei. Meu corpo inteiro desabou.
Caí de joelhos do lado do corpo dela. Comecei a gritar, a chorar, a chamar o nome dela sem parar. Márcia, Márcia, acorda. Filha, pelo amor de Deus, acorda. Não faz isso comigo, não me deixa. Eu sacudi ela, segurei o rosto dela entre minhas mãos. O rosto dela estava gelando rápido, os olhos dela estavam abertos, mas não me viam mais. Aqueles olhos que eram iguais aos meus, que eu olhei tantas vezes com amor, agora estavam vazios, sem brilho, sem vida. O sangue continuava escorrendo da cabeça dela, formando uma poça vermelha escura no chão de cimento. O sangue manchou minha roupa, manchou minhas mãos. Sangue da minha filha. Sangue que veio de mim, que eu dei vida, e que agora estava no chão, frio, inútil. As 400 pessoas que estavam na igreja vieram correndo. Foi um tumulto. Todo mundo gritando, todo mundo desesperado, todo mundo querendo entender o que tinha acontecido. Alguém gritou para chamar ambulância. Alguém gritou para chamar polícia. Mulheres choravam. Homens xingavam. Crianças assustadas se agarravam nas mães. O coronel Egídio tentou fugir. Ele largou meu braço e começou a correr em direção à porta dos fundos. Mas algumas pessoas seguraram ele. Homens fortes que perceberam que ele era parte daquilo tudo. Soltem, tirem as mãos de mim, ele gritava, se debatendo. Mas não adiantou. Quanto mais ele se debatia, mais fortes seguravam. Eu estava ajoelhada no chão, ainda segurando a mão fria da Márcia. E foi aí que eu gritei. Gritei para todos ouvirem. Ele queria me sequestrar. Ele e ela. Eles queriam me levar para a fazenda dele. Ela me vendeu. Minha própria filha me vendeu para ele fazer o que quisesse comigo, por 50 mil reais. Um silêncio pesado caiu sobre a multidão. As pessoas me olhavam, depois olhavam para o coronel, depois para Márcia morta no chão. Tentando processar aquela informação absurda, tentando entender como uma filha podia fazer aquilo com a própria mãe. Uma senhora idosa, a dona Lourdes, que era muito ativa na igreja, se aproximou de mim tremendo. Ela me abraçou forte, me puxou para longe do corpo da Márcia. Calma, Helena. Calma, minha filha. A polícia já está vindo. Vamos sair daqui. Você não precisa ver isso. Mas como eu ia sair dali? Como eu ia parar de ver? Aquela imagem ia ficar gravada na minha mente para sempre. Minha filha morta no chão. O sangue dela nas minhas mãos, o peso da culpa me esmagando. O padre Anselmo tinha desaparecido. Ele aproveitou a confusão e saiu correndo pelos fundos da igreja, fugiu que nem um covarde. Mas alguém tinha anotado a placa do carro dele. Tinha visto ele fugindo. Eu continuava ajoelhada ali, mesmo com a dona Lourdes tentando me levantar. Eu segurava a mão da Márcia e chorava descontroladamente, soluçando, gemendo. Eu não queria! Meu Deus, eu não queria! Eu só estava me defendendo. Eles iam me levar. Iam fazer coisas horríveis comigo. Eu não queria matar ela. Eu não queria. A ambulância chegou antes da polícia. 2 paramédicos entraram correndo, com uma maca, com equipamento. Eles se ajoelharam do lado da Márcia, checaram os sinais vitais dela. Colocaram os dedos no pescoço dela, procurando o pulso. Abriram os olhos dela com os dedos, olharam as pupilas com uma lanterninha. Checaram a respiração. Um deles me olhou e balançou a cabeça. Sinto muito. Ela se foi. Traumatismo craniano grave. Morte instantânea. Morte instantânea. Ela morreu na hora. Não sofreu. Mas eu ia sofrer pelo resto da vida. A polícia chegou poucos minutos depois. 2 policiais, depois 4, depois 6. Eles isolaram a área, começaram a tirar fotos, a fazer perguntas. Um deles, um policial mais velho de bigode grisalho, veio até mim. A senhora é quem? Ele perguntou, com aquele tom profissional, neutro, mas não cruel. Sou a mãe dela, eu respondi, apontando para o corpo da Márcia com a mão trêmula. E sou a viúva dele. Apontei para o caixão do João, que ainda estava lá dentro da igreja, esquecido em meio à tragédia. Enterrei meu marido e matei minha filha no mesmo dia.
O policial me olhou com uma expressão que eu não conseguia decifrar direito. Tinha pena ali? Tinha julgamento? Tinha confusão? Não sei. Ele anotou alguma coisa no caderninho dele. Preciso que a senhora venha comigo para a delegacia, tá bom? A gente precisa ouvir sua versão do que aconteceu aqui. Precisa entender o que levou a isso. Eu concordei. Não tinha para onde fugir. Não tinha o que esconder. Eu tinha matado minha filha. Isso era fato. Mas tinha sido em legítima defesa. Eu tinha que contar o que eles estavam planejando fazer comigo. Tinha que mostrar que eu não era uma assassina fria. Eu era uma vítima que reagiu. Antes de me levarem, eu pedi para falar com a Dona Lourdes de novo. Ela veio, com os olhos cheios de lágrimas. Dona Lourdes, eu disse, segurando as mãos dela. Por favor, cuida do enterro do João. Ele não merece ficar esquecido nisso tudo. Ele foi um homem bom. Merece um enterro digno. Pode deixar, Helena, ela prometeu, apertando minhas mãos. Eu cuido de tudo. Você não se preocupa com isso agora. Fui para a delegacia ainda com a roupa toda manchada do sangue da Márcia. Manchas no vestido preto, manchas nas mãos, manchas no rosto onde eu tinha passado as mãos sem perceber. Fui descalça também, porque o sapato que eu tinha usado para matar ela ficou lá na cena do crime como prova. O salto-agulha tinha um pedacinho quebrado, um pedacinho minúsculo que tinha ficado cravado na cabeça dela quando o médico legista foi examinar o corpo. Na delegacia, sentaram eu numa sala pequena, fria, com uma mesa de metal e 2 cadeiras. Um policial trouxe um copo de água. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal consegui segurar o copo. Depois de uns minutos, entrou o delegado. Um homem de uns 50 anos, careca, com cara de cansado. Ele sentou na frente de mim, abriu uma pasta, pegou uma caneta. Dona Helena, ele começou, eu preciso que a senhora me conte tudo o que aconteceu, desde o começo, com calma, sem omitir nada. E eu contei tudo, desde a infância da Márcia, a ganância dela, o casamento dela com o coronel Egídio. Contei sobre a morte do João, sobre o velório, sobre a conversa que eu ouvi nos fundos da igreja. Contei sobre os 50 mil reais, sobre o plano de me sequestrar, sobre o que o coronel ia fazer comigo na fazenda dele. Contei sobre o confronto, sobre a luta, sobre o chute desesperado que matou minha filha. O delegado me ouviu em silêncio, anotando tudo, sem me interromper. Quando terminei, ele ficou uns segundos em silêncio, olhando para as anotações dele. A senhora vai ter que ficar aqui até a gente investigar, ele disse por fim. Vou ouvir as testemunhas, vou verificar a cena, vou analisar as provas. Se a sua história se confirmar, se realmente houve tentativa de sequestro e você agiu em legítima defesa, isso vai pesar muito no seu favor. E se não confirmar? Eu perguntei com a voz fraca. Então a senhora vai responder por homicídio. Ele disse, direto, sem rodeios. Passei a noite naquela delegacia, numa cela fria, sozinha, sentada num banco de cimento. Não consegui dormir nem 1 minuto. Ficava vendo o rosto da Márcia toda vez que fechava os olhos. Via ela pequena, sorrindo para mim. Via ela adolescente pedindo dinheiro. Via ela adulta me vendendo. Via ela morta, com os olhos vazios. Ficava lembrando de quando ela era bebezinha, de quando ela mamava no meu peito, olhando para mim com aqueles olhinhos pequeninhos. De quando ela aprendeu a falar e a primeira palavra dela foi mama. De quando ela ficava doente e eu passava a noite acordada cuidando dela, rezando para ela melhorar. Como foi que aquela bebezinha virou uma mulher capaz de me vender? Onde foi que eu errei? O que fiz de errado na criação dela? Será que foi culpa minha? Será que se eu tivesse sido mais rígida, se eu tivesse ensinado valores diferentes, nada disso teria acontecido? No dia seguinte de manhã, a polícia foi até a casa da Márcia com mandado de busca e apreensão. Apreenderam o celular dela, o computador dela, documentos. E foi lá que encontraram as provas. O celular dela estava cheio de mensagens. Mensagens dela com o coronel Egídio combinando tudo nos mínimos detalhes.
Amanhã é o velório, depois levamos ela. Já recebeu o dinheiro? Já, 50 mil na conta. Quando ela estiver na fazenda, o senhor faz o que quiser. Ela vai ser sua. Perfeito, estou ansioso. Encontraram também o extrato bancário. Uma transferência de 50 mil reais da conta do coronel Egídio para a conta da Márcia, feita 2 dias antes da morte do João. A prova estava lá, preto no branco. Ela tinha realmente me vendido. O padre Anselmo foi preso 2 dias depois, tentando fugir para a Argentina. Pegaram ele na fronteira. Quando levaram ele para a delegacia, ele confessou tudo. Disse que o coronel tinha oferecido 20 mil reais para ele ajudar no esquema, para dar cobertura religiosa, para fazer parecer que era caridade. E ele aceitou porque estava endividado em casa de jogo. Tinha perdido muito dinheiro apostando e estava desesperado. Com todas essas provas, o caso ficou claro. Tinha havido uma tentativa de tráfico de pessoas, um plano de sequestro e cárcere privado. E eu tinha me defendido. O coronel Egídio foi preso e indiciado por tentativa de tráfico de pessoas, formação de quadrilha, tentativa de sequestro e corrupção. Ele tentou contratar advogados caros para se livrar, mas não adiantou. As provas eram sólidas demais. Ele foi julgado e condenado a 12 anos de prisão. E não era prisão com regalias. Era prisão comum, com criminosos comuns. O padre Anselmo foi julgado também. A Igreja Católica o excomungou antes mesmo do julgamento. Ele foi condenado a 8 anos de prisão por cumplicidade em tentativa de tráfico de pessoas e formação de quadrilha. E eu? Eu fui indiciada por homicídio. Não homicídio doloso, porque ficou provado que eu não tinha a intenção de matar, que foi em legítima defesa e que me excedi sem querer. Mas homicídio culposo mesmo assim. Porque no fim das contas, minha filha estava morta e eu tinha causado essa morte. O advogado que me representou era um moço novo da Defensoria Pública. Um rapaz magro, de óculos, que parecia mais jovem do que realmente era. Ele argumentou que eu tinha agido em desespero, que era uma mulher de 66 anos sendo atacada por 3 pessoas mais fortes, que eu estava em clara desvantagem, que o golpe com o salto foi acidental, sem intenção de matar. Que a morte da Márcia foi resultado da queda, do traumatismo, não diretamente do golpe que eu dei. Ele mostrou as mensagens do celular dela, mostrou o extrato bancário, chamou testemunhas que ouviram a conversa nos fundos da igreja. Mostrou que era um caso claro de legítima defesa de uma mulher sendo vendida pela própria filha. O júri me ouviu. Ouviu também o coronel, que tentou se defender dizendo que era tudo mentira, que eu estava inventando. Mas as provas falavam mais alto. No final, o júri me considerou culpada, mas com atenuantes fortíssimas. Reconheceram a legítima defesa, reconheceram o desespero, reconheceram que eu era vítima. Fui condenada a 4 anos de prisão em regime semiaberto, mas por bom comportamento e considerando minha idade e as circunstâncias, acabei cumprindo apenas 1 ano. Quando ouvi a sentença inicial, de 4 anos, eu não chorei. Eu já não tinha mais lágrimas. Já tinha chorado tudo o que tinha para chorar. Aceitei a sentença de cabeça baixa. Eu tinha matado minha filha. Mesmo sendo em legítima defesa, mesmo sendo sem querer, eu tinha tirado a vida dela. Merecia pagar por isso. Cumpri meu tempo numa penitenciária feminina em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Foram dias longos, difíceis, solitários. Cada noite eu sonhava com a Márcia. Sonhava com ela pequena. Sonhava com o João. Sonhava com tudo que eu tinha perdido. Mas de dia eu trabalhava. Trabalhava na cozinha da penitenciária, fazendo comida para outras detentas. Trabalhava na lavanderia, lavando roupa. Fazia o que mandavam fazer. Cumpria minha pena em silêncio, carregando minha cruz, tentando encontrar algum sentido em tudo aquilo. E foi lá, naquela prisão fria e dura, que eu comecei a ler. Comecei com livros simples, romances água com açúcar que me distraíam por algumas horas. Depois passei para livros mais profundos, biografias de mulheres que sofreram e sobreviveram.
Livros sobre perdão, sobre recomeço, sobre encontrar paz depois da tempestade. Os livros me salvaram, meus queridos. Me salvaram da loucura, do desespero, da culpa que me comia por dentro. Através deles, eu viajava para longe daquelas grades, daquelas paredes cinzas, daquela realidade dolorosa. Eu passei um ano inteiro naquela penitenciária. Um ano que pareceu uma vida inteira, mas que ao mesmo tempo passou voando. É estranho como o tempo funciona quando você está preso. Os dias arrastam, mas os meses somem. Mas eu me comportei bem, muito bem. Nunca dei trabalho, nunca me meti em confusão, nunca desrespeitei ninguém. Trabalhava duro todo dia, respeitava as regras, respeitava as outras detentas, respeitava as guardas. Fazia meu tempo em silêncio, com a cabeça baixa e o coração pesado. A assistente social da penitenciária, a doutora Carmen, ela foi muito boa comigo. Era uma mulher de uns 40 anos, morena, de óculos, sempre com um sorriso gentil, mesmo trabalhando naquele lugar duro. Ela conversava comigo toda semana, me fazia perguntas sobre como eu estava me sentindo, se precisava de alguma coisa. Ela via que eu não era uma criminosa de verdade. Que eu não era uma assassina fria, calculista. Ela via que eu era uma mulher que tinha reagido ao pior tipo de traição que existe. E ela me ajudou muito com a parte psicológica. Me fazia ver que eu não era um monstro. Que eu tinha feito o que qualquer pessoa faria para se defender. Que a morte da Márcia foi uma tragédia, mas não foi intencional. Que eu tinha o direito de me defender. Mas mesmo ouvindo isso, mesmo aceitando isso racionalmente, a culpa continuava lá. A culpa de ter tirado a vida da minha própria filha. Não importava quantas vezes eu repetisse para mim mesma que foi legítima defesa. A verdade é que ela estava morta e eu estava viva. E isso pesava. Por causa do bom comportamento e porque eu já estava em regime semiaberto, minha pena foi reduzida. Saí em março de 2025, exatamente um ano depois de ter entrado. Um ano depois de ter matado minha filha e perdido meu marido no mesmo dia. Quando saí da penitenciária, no dia da liberação, eu não tinha nada. Absolutamente nada. A casinha que eu morava com o João em Tupanciretã tinha sido vendida para pagar as dívidas do enterro dele e as custas do meu processo judicial. Os poucos móveis que eu tinha, a geladeira velha, o fogão, a cama, a mesa, tudo foi doado ou vendido. Eu saí da prisão com a roupa do corpo e uma sacolinha plástica com umas 3 mudas de roupa que ganhei de doação lá dentro. Roupa usada, desbotada, mas limpa. Era tudo o que eu tinha no mundo. Mas tinha uma pessoa me esperando na porta da penitenciária. Quando eu atravessei aquele portão pesado, quando vi a rua, o sol, a liberdade, eu vi ela ali. Parada do lado de um carro velho, com os braços abertos, com um sorriso no rosto. Era a Zélia. A Zélia, minha amiga de infância, aquela que brincava comigo de boneca de pano lá em Tupanciretã quando a gente era criança. A amiga que eu não via há anos, que tinha seguido a vida dela, constituído família. Quando eu vi ela ali, eu desabei. Desabei como nunca tinha desabado antes. Corri para ela, me joguei nos braços dela e chorei. Chorei como uma criança perdida que finalmente encontrou o caminho de casa. Ela me abraçou forte, apertado, e chorou junto comigo. "Vamos, Helena", ela disse com a voz embargada. "Você vai ficar comigo até se reerguer. Não aceito não como resposta." A Zélia morava em Ijuí, também no Rio Grande do Sul, a umas horas de distância de Tupanciretã. Ela tinha conseguido comprar uma casa própria ao longo dos anos, com muito trabalho. Era uma casa simples, mas era dela. Ela era viúva também. O marido dela tinha morrido uns 5 anos antes, de infarto. Os 3 filhos dela já eram casados e tinham saído de casa. Ela vivia sozinha, num quartinho sobrando. "Não é favor, Helena", ela insistiu no caminho até Ijuí. "É amizade, é irmandade. Você ficaria comigo se eu estivesse no seu lugar, eu sei que ficaria." E ela tinha razão. Eu ficaria. Cheguei na casa da Zélia no fim da tarde. Era uma casinha de alvenaria, pintada de amarelo claro, com um portãozinho de ferro e um quintalzinho pequeno.
Quando entrei, senti um cheiro de comida caseira. Ela tinha preparado um jantar para mim. Arroz, feijão, frango assado, salada. Comida de verdade, comida de casa, comida feita com amor. Eu não consegui comer quase nada. A emoção apertava minha garganta, mas o gesto, o carinho, aquilo me tocou fundo. A Zélia me mostrou o quartinho que ia ser meu. Era pequenininho, com uma cama de solteiro, um guarda-roupa antigo, uma mesinha, mas tinha uma janelinha que dava para o quintal, por onde entrava a luz do sol. Tinha vida ali. Pode ficar o tempo que precisar, ela disse. Aqui é sua casa agora. Nos primeiros dias, eu só chorava. Acordava, tomava café e passava o dia chorando. Chorando o João. Chorando a Márcia quando ela era criança inocente. Chorando a vida que eu tinha perdido. Chorando por mim mesma, pela mulher que eu tinha sido e que não existia mais. A Zélia me deixava chorar. Não tentava me consolar com palavras vazias. Só ficava do meu lado, segurava minha mão, me trazia chá quente, me cobria com um cobertor quando eu adormecia de cansaço de tanto chorar. Mas depois de uns dias, ela começou a me cutucar. Helena, ela disse numa manhã, você vai passar o resto da vida chorando ou vai tentar viver de novo? Eu olhei para ela, meio chocada com a pergunta direta. Olha, ela continuou, eu entendo sua dor. Eu juro que entendo, mas você tem 67 anos. Pode viver mais 20, 30 anos ainda. Vai desperdiçar esse tempo todo se lamentando? Ou vai tentar encontrar alguma alegria, algum propósito? Aquilo me chocou, mas também me acordou. Ela tinha razão. Eu podia escolher morrer em vida ou podia escolher viver de verdade. Vamos fazer uns doces para vender, ela sugeriu. Você sempre fez uns doces maravilhosos. Vamos ganhar um dinheirinho. E foi assim que eu recomecei. Fazendo bolo de fubá, bolo de milho, pão caseiro, doce de leite, cocada. A Zélia vendia na feira aos sábados e eu ficava em casa fazendo mais. O dinheiro que entrava era dividido meio a meio, mesmo eu morando de favor na casa dela. É sociedade, não favor. Ela insistia quando eu protestava. Aos poucos, eu fui juntando um dinheirinho. Comecei a ir na feira junto com a Zélia. E foi lá, na feira, que eu comecei a sentir que ainda tinha lugar para mim no mundo. As pessoas me olhavam, claro. Todo mundo sabia quem eu era, a mulher que tinha matado a própria filha. Mas a Zélia contava a história verdadeira para quem quisesse ouvir. E sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a me apoiar, principalmente as mulheres. Elas vinham, compravam meus doces e diziam baixinho: a senhora fez o certo, dona Helena. Ninguém merece ser vendida, seja lá por quem for. Teve uma mulher, a Neuza, que vendia legumes na feira, que me abraçou chorando e disse: eu passei por coisa parecida. Meu ex-marido queria me vender para pagar dívida de jogo. Eu consegui fugir a tempo, mas entendo sua dor. Entendo o desespero de ter que se defender. Foi nessas horas que eu entendi que minha história não era só minha. Era a história de tantas mulheres que são tratadas como objeto, como mercadoria, como coisa descartável. Por maridos, por família, por gente que deveria protegê-las. E foi nessas horas que eu comecei a encontrar propósito. Se minha história pudesse ajudar uma mulher, uma única que fosse, a perceber que está sendo manipulada e a ter coragem de se defender, então talvez tudo aquilo não tivesse sido em vão. Depois de uns 6 meses morando com a Zélia, eu consegui juntar dinheiro suficiente para alugar uma casinha pequeninha aqui em Ijuí. Nada de luxo. Uma casinha de 2 cômodos com banheiro e cozinha. Mas é minha, ou pelo menos o aluguel é meu. Pago com o dinheiro dos doces que vendo. A Zélia continua sendo minha parceira, minha irmã de coração. A gente se vê toda semana, toma chimarrão juntas, conversa sobre a vida. Ela foi o anjo que Deus colocou no meu caminho quando eu mais precisei. A libertação de verdade não veio quando eu saí da prisão, não. Veio quando eu perdoei a mim mesma. Quando eu finalmente entendi, com a cabeça e com o coração, que eu não matei a Márcia por maldade, por vingança, por raiva. Eu me defendi. Eu lutei pela minha vida, pela minha dignidade,
pelo meu direito de existir como ser humano e não como objeto. A Márcia escolheu o caminho dela. Ela escolheu o dinheiro em vez da mãe. Ela escolheu me tratar como coisa, como mercadoria negociável, em vez de me tratar como ser humano. E as escolhas dela, as decisões dela, levaram à tragédia. Eu ainda choro por ela, meus queridos. Choro pela menina que ela podia ter sido e não foi. Choro pela filha que eu sonhei ter e nunca tive de verdade. Mas não me culpo mais pelo que aconteceu. A culpa é dela, do coronel, do padre, não minha. O coronel Egídio está preso até hoje. Ele tentou recorrer da sentença várias vezes, mas não conseguiu. As provas eram sólidas demais. Ele vai ficar preso até 2036. Vai ter 82 anos quando sair, se é que vive até lá. Espero que morra na prisão. Que pague por tudo que tentou fazer comigo e por tudo que certamente fez com outras mulheres ao longo da vida suja dele. O padre Anselmo cumpriu parte da pena e foi solto por bom comportamento em 2030. Soube que ele saiu do Brasil logo depois. Foi embora para não sei onde. Portugal, dizem. Que suma mesmo, que desapareça. Um homem que vendeu a alma dele, que traiu os votos dele por 20 mil reais, não merece o perdão de ninguém. Eu, hoje, sou uma mulher livre, livre de prisão, livre de culpa, livre de medo. Vivo minha vida simples aqui em Ijuí, fazendo meus doces, vendendo na feira, conversando com minhas clientes, ajudando a Zélia quando ela precisa. Não tenho família de sangue. Não tenho marido, não tenho filhos, não tenho netos. Mas tenho a Zélia, tenho as amigas que fiz na feira. Tenho as mulheres que me procuram para conversar, para desabafar, para pedir conselho. Tenho uma família escolhida, uma família do coração. E tenho minha história. Uma história que dói contar, mas que precisa ser contada. Porque se uma mulher, uma única que seja, ouvir isso e perceber que está sendo manipulada, vendida, usada, tratada como coisa, e tiver a coragem de se defender, de denunciar, de fugir, já valeu a pena. Valeu cada lágrima, valeu cada noite sem dormir, valeu cada pedaço do meu coração que ficou quebrado. Hoje, meus queridos, eu vivo aqui em Ijuí mesmo, naquela casinha que eu mencionei lá no começo. Casinha simples, alugada, mas que é meu cantinho de paz. Tenho 68 anos e cada dia que acordo é uma vitória. Uma vitória sobre a dor, sobre a culpa, sobre tudo que tentou me destruir. Minha rotina é simples, mas me traz alegria. Alegria de verdade, aquela alegria quietinha que vem de dentro. Acordo cedinho, umas 5 da manhã. Faço meu cafezinho bem forte, do jeito que eu aprendi com minha mãe lá em Tupanciretã, há mais de 50 anos. Tomo com um pedaço de pão caseiro que eu mesma faço, às vezes com um pouquinho de doce de leite. Depois do café, eu vou para a cozinha começar a produção dos doces e bolos para a feira. Faço bolo de fubá com erva doce, que é o preferido das minhas clientes. O cheiro da erva doce se espalhando pela casa me acalma, me lembra de casa, de família, de tempos mais simples. Faço bolo de milho também, bolo de aipim, pão de milho. Faço doce de leite na lata, do jeito tradicional, mexendo por horas até ficar no ponto. Faço cocada, pé de moleque, brigadeiro. Minhas mãos já sabem de cor as receitas todas, nem preciso medir mais nada. A cozinha fica quentinha com o forno aceso, cheirosa com os bolos assando. Eu vou cantarolando baixinho enquanto trabalho. Canções antigas que minha mãe cantava, que o João gostava de ouvir. É meu jeito de manter eles vivos dentro de mim, de honrar a memória deles. Às terças e quintas eu vou na casa da Zélia. A gente toma chimarrão juntas na varanda dela, conversando sobre a vida, sobre as notícias, sobre as fofocas bobas da cidade, sobre tudo e sobre nada. A Zélia é minha irmã de coração, a pessoa que Deus colocou no meu caminho quando eu mais precisei, quando eu estava mais quebrada, mais perdida. Aos sábados é dia de feira. Eu acordo mais cedo ainda, umas 4 da manhã, para organizar tudo. A Zélia passa aqui de carro bem cedinho. A gente carrega as caixas com os doces e bolos, arrumadinhos, embrulhadinhos,
e vai para a feira municipal. Nosso banquinho na feira é sempre o mesmo, no cantinho perto da entrada principal. A gente arruma tudo bonitinho, coloca as plaquinhas com os preços e espera as clientes chegarem. E chegam, viu? Graças a Deus, chegam. Tem gente que vem toda semana comprar meu bolo de fubá, diz que é o melhor da feira toda, que tem gosto de infância, de casa de vó. Eu converso com todo mundo, pergunto da família, dos filhos, dos netos. Dou conselhos quando me pedem. Escuto desabafos. Algumas mulheres me procuram só para conversar mesmo, para falar das dificuldades, dos medos, das dores. Eu ouço, eu entendo. Sei o que é sofrer, sei o que é ser traída, sei o que é perder tudo e ter que recomeçar do zero. Tem uma moça, a Marilda, que vende verduras na barraca do lado da nossa. Ela tem uns 30 anos, é casada, tem 2 filhos pequenos. Umas 3 semanas atrás, ela chegou na feira com o olho roxo. Disse que tinha batido na quina do armário de madrugada, ainda sonolenta. Mas eu sei. Eu vi nos olhos dela. O marido bateu. Eu sentei com ela depois da feira, levei ela numa lanchonete ali perto, tomamos um café e eu contei minha história. Contei tudo. Ela chorou, eu chorei junto. E ela prometeu que ia procurar ajuda, que não ia deixar aquilo continuar, que não ia esperar ficar pior. Espero que ela tenha coragem. Espero que ela se proteja antes que seja tarde. Durante a semana, quando não tô fazendo doces nem indo na feira, eu cuido da minha casinha. Lavo roupa, passo, arrumo, limpo. Tenho uma hortinha pequenininha no quintalzinho dos fundos, onde planto alface, tomate, cebolinha, salsinha, pimentão. Uso tudo na minha comida e quando sobra, eu dou para Zélia ou para alguma vizinha. À tarde, depois do almoço, eu gosto de sentar na minha poltrona velha, aqui na sala, e ler. Leio de tudo. Romance, biografia, livros sobre história, sobre receitas, sobre jardinagem. Descobri o prazer da leitura tarde na vida, mas agora não largo mais. Os livros são meus companheiros, meus amigos silenciosos, que me levam para outros mundos, me mostram outras vidas, me fazem esquecer por algumas horas da minha dor. Às vezes passo pela praça central de Ijuí no fim da tarde, quando o sol está se pondo e faz aquela luzinha dourada bonita. Sento num banquinho, fico olhando as crianças brincarem, as famílias passeando. Me faz lembrar de quando a Márcia era pequena, de quando ela ainda era inocente e eu ainda tinha a esperança de ter uma família feliz, unida, amorosa. Não vou mentir, meus queridos. Tem dias difíceis, tem dias que a solidão aperta, que o silêncio da casa pesa, que a ausência de família machuca. Tem noite que eu deito na cama e choro, lembrando do João, lembrando da Márcia quando ela era bebê, quando ela ainda não tinha se perdido na ganância, no egoísmo. Tem dia que a culpa volta, me sufoca, me faz questionar tudo, me faz questionar se eu realmente fiz o certo, se não tinha outro jeito, se eu não podia ter evitado aquilo tudo. Mas aí eu lembro. Lembro da conversa que ouvi. Lembro do plano deles. Lembro que iam me sequestrar, me levar para aquela fazenda, me trancar lá, me usar. Lembro que eu ia ser tratada como objeto, como brinquedo, como coisa. E aí a culpa passa, porque eu sei que eu lutei pela minha vida, pela minha dignidade, pelo meu direito de ser humana. Eu não tenho netos para me visitar, não tenho filhos para me ligar no domingo, não tenho marido para dividir a vida. Mas tenho amigas, tenho as clientes da feira que me tratam com carinho, que me respeitam, que valorizam meu trabalho. Tenho a Zélia, minha irmã de alma, que me salvou quando eu estava afundando. Tenho minha fé em Deus, que nunca me abandonou mesmo quando eu achei que tinha sido abandonada por todo mundo. Vivo uma vida simples, mas honesta. Ganho meu dinheiro com o suor do meu rosto, fazendo doces com as minhas próprias mãos, pagando minhas contas em dia, sem dever nada para ninguém. Durmo com a consciência tranquila, sabendo que fiz o que tinha que fazer, que me defendi quando precisava, que não aceitei ser tratada como coisa. E sabe o que mais me dá paz? É saber que minha história pode ajudar outras mulheres. Que quando eu conto o que passei, alguém pode se reconhecer naquela situação, pode perceber que está sendo manipulada, usada, vendida,
e pode ter coragem de se defender, de denunciar, de fugir antes que seja tarde demais. Minha vida não é perfeita, longe disso, mas é minha, é digna, é livre. E isso, depois de tudo que passei, é mais do que eu podia ter esperado. Se vocês chegaram até aqui nessa história tão dolorida, tão pesada, eu agradeço de coração. Agradeço mesmo. Agradeço por terem me ouvido, por não terem me julgado antes de conhecer toda a verdade, por terem ficado aqui comigo até o fim. Eu quero deixar uma mensagem muito especial para vocês, principalmente para vocês mulheres que às vezes sofrem caladas, achando que não tem saída, achando que tem que aguentar tudo, que tem que aceitar tudo. Olha, eu sei que minha história é extrema. Eu sei que é difícil, quase impossível, acreditar que uma filha seria capaz de vender a própria mãe. Mas aconteceu. Aconteceu comigo. E pode estar acontecendo com alguém agora, de outras formas, em outros lugares. Se você está numa situação onde alguém da sua própria família te trata como objeto, como mercadoria, como coisa que pode ser negociada, trocada, vendida, por favor, abra os olhos. Família não é quem te vende. Família não é quem te troca por dinheiro. Família não é quem planeja sua destruição. Família de verdade protege. Família de verdade cuida. Família de verdade te trata como ser humano, com dignidade, com respeito, com amor. Eu passei a vida inteira achando que tinha que aceitar tudo calada porque era mulher, porque era mãe, porque tinha que manter a família unida a qualquer custo. Mas sabe o que eu aprendi? Aprendi que minha vida vale mais do que qualquer união familiar. Que meu corpo é meu, não é de ninguém. Não importa quanto dinheiro ofereçam por ele. Que minha dignidade não tem preço. Se alguém te ameaça, se alguém te manipula, se alguém te faz sentir que você não tem valor, que você é descartável, que você é uma coisa e não uma pessoa, fuja. Fuja enquanto é tempo. Denuncie. Grite. Peça ajuda. Não espere chegar no ponto que eu cheguei, onde a única saída foi a violência. Eu matei minha filha me defendendo. Eu carrego essa cruz todo dia, toda hora, todo minuto, mas eu não me arrependo de ter lutado pela minha vida. E você também não pode se arrepender de lutar pela sua. Você tem esse direito. Você merece viver com dignidade. Para vocês que têm filhos, olhem bem para eles. Prestem atenção em quem eles estão se tornando. Ensinem valores de verdade. Ensinem que dinheiro não vale mais do que dignidade humana. Ensinem que a família se protege, não se vende, não se troca, não se usa. Não criem filhos gananciosos, egoístas, capazes de qualquer coisa por dinheiro. A ganância da Márcia matou ela. A ambição dela, a falta de valores dela, a sede de dinheiro dela, destruiu nossa família inteira. E tudo isso por 50 mil reais. 50 mil míseros reais que não compraram felicidade para ninguém, só compraram tragédia, só compraram morte, só compraram dor. Eu não conto essa história para vocês sentirem pena de mim. Não quero pena. Conto para vocês entenderem que toda mulher tem o direito de se defender. Que toda mulher merece dignidade. Que nenhuma mulher, não importa a idade, não importa a situação, deve aceitar ser tratada como coisa, como objeto, como mercadoria. Hoje eu vivo em paz. Uma paz conquistada com muita dor, com muita luta, com muito choro, com muito sangue. Mas é paz. É paz de verdade. E toda mulher, toda pessoa, merece sentir essa paz. Agora, meus queridos, eu preciso fazer um pedido muito importante para vocês. Se essa história tocou o coração de vocês, se vocês entendem a importância de denunciar, de se defender, de não aceitar ser tratado como objeto, cliquem naquele botãozinho de gostei agora, se inscrevam nesse canal e ativem o sininho das notificações. Não deixem para depois, façam agora mesmo. Sabe por quê? Porque quanto mais gente ouvir essa história, mais mulheres vão perceber que não estão sozinhas, que têm saída, que podem se defender, que merecem dignidade. Sua inscrição, seu like, seu comentário pode salvar uma vida.
pode fazer uma mulher perceber que ela não tem que aceitar ser vendida, ser usada, ser tratada como coisa. E para eu saber que você assistiu até o final e entendeu a mensagem de verdade, escreva nos comentários apenas uma palavra: dignidade. Só isso. Dignidade. Para eu saber que você entendeu que todo ser humano, homem ou mulher, velho ou novo, rico ou pobre, merece ser tratado com respeito, com dignidade, como pessoa. Faça isso agora. Não espere nem mais um minuto. Cada segundo conta quando se trata de salvar alguém que está sofrendo, que está sendo manipulada, que está sendo vendida. Eu divido minha história aqui não porque quero atenção, não porque quero que sintam pena de mim. Divido porque existe gente sofrendo calada nesse exato momento, achando que não tem saída, achando que tem que aceitar ser humilhada, manipulada, vendida como se fosse gado. Minha dor virou minha missão. Minha tragédia virou meu propósito. Se uma mulher, uma única que seja, assistir esse vídeo e perceber que está sendo tratada como mercadoria pela própria família, por um marido, por um patrão, por um líder religioso, por quem quer que seja, e tiver coragem de denunciar, de fugir, de gritar por ajuda antes que seja tarde, então cada lágrima que derramei contando essa história valeu a pena. Isso aqui não é entretenimento, meus queridos. Não é uma história inventada para ganhar views. Isso é um grito de alerta. É uma mão estendida para quem está no fundo do poço, achando que não tem como sair. É a prova de que dá para sobreviver, dá para reconstruir, dá para ter dignidade de novo mesmo depois de perder tudo. A violência nunca é a resposta que a gente quer. Nunca. Mas quando você está sendo atacada, quando vão te sequestrar, quando vão destruir sua vida, quando vão te usar como objeto, você tem o direito de se defender. E isso não te faz criminosa. Te faz humana, te faz sobrevivente, te faz forte. Se você ou alguém que você conhece está sendo manipulada, vendida, tratada como objeto, saiba que em cada país, em cada cidade, existem autoridades e organizações prontas para ajudar. Busque informações sobre proteção na sua região. Converse com alguém de confiança. Não fique calada. Não importa onde você esteja no mundo, existem 3 verdades universais que ninguém mesmo, pode tirar de você. Seu corpo é seu. Você não é mercadoria. Você não é coisa que pode ser negociada, trocada, vendida. Ninguém tem o direito de negociar seu corpo, de usá-lo como se fosse propriedade, de tratá-lo como objeto. Você é um ser humano com direitos, com dignidade, com valor. Sua dignidade não tem preço. Não existe dinheiro no mundo. Não existem 50 mil reais. Não existem 100 mil. Não existe fortuna nenhuma que justifique você ser humilhada, violentada, vendida, tratada como coisa. Sua dignidade vale mais do que qualquer riqueza desse mundo. Você tem o direito de se defender. Quando sua vida está em risco, quando sua integridade está sendo ameaçada, quando sua liberdade está sendo tirada, você tem todo o direito de lutar, de gritar, de fugir, de se proteger. Não deixe ninguém te dizer que você tem que aceitar calada. Você não tem. A dignidade e o respeito são valores universais. Não importa a cultura, não importa o país, não importa a religião, não importa a época. Todo ser humano merece ser tratado como ser humano. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade, à dignidade. Se você está passando por algo assim, procure ajuda. Converse com a polícia da sua cidade, com organizações de apoio à mulher, com amigos, com vizinhos, com professores, com quem você confiar. Não fique calada. O silêncio só protege quem te machuca. O silêncio só fortalece o agressor. E se você conhece alguém numa situação dessas, seja a Zélia dessa pessoa. Seja a mão estendida. Seja o abraço que acolhe. Seja a força que ela precisa para recomeçar. Não vire as costas. Não finja que não vê. Ajude, salve, proteja. Juntos, como uma comunidade global, como irmãos e irmãs nessa terra, podemos fazer a diferença. Podemos proteger quem precisa.
Podemos dar voz a quem foi silenciada. Podemos reconstruir vidas que foram destruídas. A esperança não tem fronteiras. O amor não tem limites. E a dignidade é um direito de todo ser humano, em qualquer canto desse mundo. Obrigada por terem me ouvido até o fim. Obrigada por terem ficado comigo nessa jornada dolorosa. E lembrem-se, vocês não estão sozinhos. Nunca estão sozinhos. Sempre tem alguém disposto a ajudar. Sempre tem saída. Sempre tem esperança. Que Deus abençoe cada um de vocês. E que minha história, por mais triste que seja, possa iluminar o caminho de alguém que está no escuro, procurando a saída.